Olá, bom dia! Eu tô aqui para conversar com vocês de novo hoje. Nosso assunto hoje vai ser hábitos do sono, né? Então a gente vai começar falando sobre quais são as dificuldades da pessoa com autismo para a indução do sono. Então a gente tem uma série de circunstâncias aí que alteram esses padrões de sono. Muitas mães se queixam lá desde bebezinho que a criança tem dificuldade para dormir, tem dificuldade para pegar no sono, é uma criança muito agitada, uma criança que não dorme de tarde, então tem um hábito de sono um pouco mais desregulado. Mas a gente vê casos também que tem crianças com autismo que têm hábitos do sono regulado desde bebezinho, né? Mas o que vai acontecendo aí no desenvolver, no desenrolar da vida dessa criança? Então, muitas coisas acontecem. Em primeiro lugar, ela começa a ter transtornos sensoriais, ou seja, ela começa a ficar sobrecarregada. E quando a criança ela fica sobrecarregada, ela tem dificuldade de autorregulação. Ela tem dificuldade de fazer com que o cérebro dela pare, né? E induzir um hormônio que se chama melatonina. A melatonina é o hormônio do sono. Então, a indução da melatonina tem que acontecer. Quando o cérebro não consegue descansar, então existe uma dificuldade de induzir essa melatonina e, por consequência, os hábitos do sono vão ficando muito irregulares. Então, a maioria das mães se queixa aí na primeira infância de hábitos do sono irregulares, ou seja, crianças que acordam muito durante a noite, crianças que não pegam no sono muito tarde, acordam muito cedo, dormem poucas horas, e isso pode acarretar em problemas mesmo, né? Em problemas de humor. Então, muitas vezes a gente acha que a criança ela tá agressiva, ela tá desregulada, muitas vezes ela tá simplesmente cansada, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado com a regulação desses hábitos do sono. Vamos lá, o que a gente pode fazer, né? Quais são as estratégias que a gente pode usar? Então, durante o dia, a gente tem que usar várias estratégias. Crianças, elas têm que estar alimentadas e descansadas, isso na sua essência, para poder funcionar bem, funcionar nas suas atividades. Então, ela não pode estar cansada e ela não pode estar mal alimentada. Então, a primeira das coisas que a gente fala que tem relação com sono é a própria alimentação. Então, uma criança bem alimentada, ela vai ter uma baixa pressórica, ou seja, ela vai ter um consumo de energia para fazer digestão que vai induzir um pouco sono. Então, isso também é uma coisa, né, que a gente tem que levar em consideração. Então, o sono é toda uma preparação. O sono ele não vem assim, do nada, e a pessoa fala, bom, agora eu durmo, fecho o olho e durmo. Não, existe um ritual para esse sono. Então, estabelecer uma rotina do sono para a criança com autismo é fundamental. Então, a gente tem que começar essa rotina cedo. Cedo que eu digo cedo de horário e cedo também na infância da criança. Então, é um hábito que tem que ser construído desde sempre. Então, se a criança tem lá 8, 9 anos e ela foi condicionada a ter aquele hábito, claro que vai ser muito mais difícil modificar, mas é possível. Claro que a gente vai começar aos poucos essa modificação, mas existe uma possibilidade de a gente alterar esse quadro. Mas o ideal é que a gente comece quando a criança chega da maternidade, né? Esse seria o cenário ideal, em que a gente prepara um local, um quarto, né? Para que a criança tenha possibilidade de dormir sem muito estímulo, né? A gente prepara um banho quentinho. Então, todos aqueles rituais de banho e historinha, musiquinha, né? Que a gente prepara a criança para esse ambiente de dormir, essa hora de dormir. Então, isso em primeiro lugar é fundamental. Então, preparar, vamos lá. Então, a gente começa preparando essa criança de tarde, né? Então, a gente vai, depois, logo após o almoço, a criança vai fazer as atividades dela. É ideal que a gente não deixe essa criança para fazer atividades depois das 5:30 da tarde. Então, ela tem a tarde para realizar suas atividades. Se ela tiver aula de balé, aula de
judô, aula, terapia, é ideal que a gente faça isso acontecer ou pela manhã, se a criança vai à escola à tarde, ou na parte da tarde, se a criança vai para a escola pela manhã. Então, sempre no contraturno. E não deixar a criança sair da escola e depois ir para a terapia, né? Ou ir para a atividade que ela tem que realizar, porque aí a gente vai estar acelerando o metabolismo dela, a gente já está no momento em que o cérebro está sobrecarregado, então é ideal que a gente consiga concentrar essas atividades em horários pertinentes para crianças. Crianças devem dormir até os 10 anos de idade pelo menos 12 horas por dia. Esse é o ideal. Então, se a criança acorda cedo para ir para a escola, às 6, 7 horas, é ideal que ela vá dormir às 6 ou às 7 horas da noite. Então, essa ideia de que criança dorme às 10 para acordar às 6 da manhã é equivocada. Criança precisa de horas de sono, tempo para o cérebro relaxar, para liberar determinados hormônios que vão atuar no seu desenvolvimento. Então, é uma questão fisiológica, não é só uma questão de hábito e bons hábitos, né? Então, todos nós sentimos que quando estamos descansados, funcionamos muito melhor. Imagine uma criança que tem uma série de coisas para processar no cérebro e ela tem uma plasticidade nesse cérebro, ou seja, é durante a noite que esse cérebro vai se ajustando, que aqueles conteúdos vão sendo internalizados, que ela promove processos de memória. Então, é fundamental que ela durma. E é fundamental ainda que ela durma cedo. Se ela é uma criança que acorda cedo, que ela durma cedo. Mesmo que ela não seja uma criança que acorde cedo, eventualmente ela vai ter que entrar nesse processo. Então, esse ajuste pode iniciar precocemente, quando a criança ainda é pequena, né? Vamos lá. Então, a gente começa esse trabalho adequando os horários da criança. Então, temos que adequar o horário de terapia, de atividades, de escola, tudo para funcionar de uma maneira adequada. Deixar para fazer tarefa à noite é errado, né? Porque ela vai ter que colocar o cérebro novamente em funcionamento. E o que a gente quer durante a noite? A gente quer aos poucos diminuindo a atividade cerebral, começando a relaxar o cérebro para produzir, para poder induzir a melatonina. Muito bem, então a gente começou à tarde. O que é importante? É importante a criança ter um gasto energético equivalente com esse tempo de sono. Então, ela precisa realmente ter alguma atividade física durante o dia. Então, ficar só em tempo de mesa para uma criança que tem uma certa atividade ou hiperatividade, ou uma criança que tem problemas de regulação de sono, é quase que dá a sentença que ela não vai dormir, porque ela tem que gastar energia para poder descansar. Isso é natural. Quanto mais a gente gasta, mais cansado a gente fica, melhor é o sono, né? Então, uma atividade física é fundamental. Nem que seja, por exemplo, vamos fazer uma caminhada de 2 quarteirões para que a gente tenha um gasto energético, né? Se a pessoa não tem uma estrutura aí de atividade física já funcionando como regulador sensorial ou integrado às terapias com educador físico especializado, né? Ou mesmo se não tem hábitos, a família não tem hábitos de atividade física, coisa que eu vou falar e já falei em outros posts aí, que a gente é um potencial regulador sensorial, é uma atividade que pode trazer muitos benefícios para as crianças com autismo. Se a família não tem esses hábitos, então a gente pode fazer uma simples caminhada, a gente pode levar o cachorro para passear, a gente pode promover um gasto energético, ou vamos dançar antes desse horário, né, lá pelas 4 da tarde, vamos dançar, vamos se agitar, vamos correr, vamos fazer qualquer outra atividade. Quem mora em apartamento, que tem mais dificuldade disso, né, vai um Just Dance, que vai trabalhar imitação, vai trabalhar um gasto calórico, né, ritmo, uma série de coisas que podem ser muito benéficas para a criança. Então, tem que haver esse gasto energético, primeiro de tudo, né? Aí a gente vai para um outro processo, né? Então, a criança gastou energia, a gente vai começar a preparar essa criança para o momento do sono. Então, o que é esse preparo para o momento do sono? Então,
agora nós acabamos a nossa atividade, nós vamos tomar banho, jantar e dormir. Ou ao contrário, agora nós vamos comer, nós vamos tomar banho e dormir. Eu acho, né, na minha concepção, que é melhor alimentar a criança, dar o banho e ir direto para a cama. Então, depois do banho, o caminho natural da criança é a cama. Então, ela fica condicionada a isso. Por quê? Porque o banho por si só, ele relaxa, né? Então, a gente tem esse momento de relaxamento da criança. Então, nesse banho, a gente já começa a indução da melatonina, já começa os processos de relaxamento e aí vamos para a hora do sono. Vamos lá, o que pode contribuir para essa hora do sono? Então, a hora que a tarde cai já é hora de dormir, né? Aí com o fim do horário de verão ficou muito mais fácil regular o sono das crianças, porque a tarde começa a cair, começa a esfriar, então é hora da gente ir para a cama, ponto. A noite serve para adultos trabalharem, na verdade nem serviria, né? Mas a noite não é feita para crianças, né? A noite é feita para adultos, então crianças devem dormir durante a noite. Então o que a gente promove nesse momento, né? A gente promove um contato com a criança, né? Essa coisa de sair realmente ir para a cama, então veste o pijama, vai para a cama. Tem uma coisa que é muito fundamental que a gente vai passar agora, né? Eu quero que vocês vejam aí uma imagem, tá? Que a gente está projetando, que são temperatura de cor. Então, a temperatura de cor, ela é uma grande aliada nesse processo de indução de melatonina. Então, a gente vai ver aí que a gente tem cores que vão variar de 3.000K a 6.000K. O que isso quer dizer, né? Esse K é Kelvin, então é uma escala que está avaliando temperatura de cor, correto? Então, o ideal é que nas nossas casas nós tenhamos luzes que variem de 4.000K a 3.000K. Então, essas luzes de 6.000K, que são as mais comumente vendidas e são as luzes que a gente tem geralmente em casa, são as menos indicadas. Por quê? Essa é uma luz lá para a indústria, né? Para a indústria, para a fábrica, para o ambiente de trabalho, porque ela é a luz que vai replicar a luz do sol nascente. É aquela luz do início da manhã, é aquela luz que nosso corpo entende fisiologicamente, que é a luz para acordar. Então, se a gente colocar essa luz dentro de casa, a hora que a gente está indo dormir, na verdade a gente está utilizando uma luz completamente equivocada. É uma luz que está condicionando o nosso cérebro, ou seja, avisando o nosso cérebro que é hora de levantar e é hora de estar ativo e atento. Então, é uma luz que promove um estado de alerta. Então, a gente não deve ter esse tipo de luz em casa. Esse tipo de luz é para ambientes de trabalho. Qual é a luz branca, né? Porque todo mundo fala, mas eu prefiro luz branca. Ok. É a luz de 4.000K. É a mais difícil de achar no mercado. Geralmente, a gente tem que encomendar essas lâmpadas. Elas não custam mais caro, mas não é o que o mercado oferece de maneira corriqueira, certo? Então, 4.000K é a luz natural, ou seja, é uma luz neutra. É uma luz que não é nem branco azulado, né, que é essa luz de alerta, e nem uma luz amarela. Então, ela é a luz que a gente poderia ter em casa, por exemplo, nos ambientes de banheiro, nos ambientes de cozinha, lavanderia. Essa é a luz ideal para esses tipos de ambiente. Então, são luzes de 4.000K, é a luz neutra, né? Mas qual é a luz que induz a melatonina? Não é nem a 6.000K, né? Muito menos a 6.000K, que é a luz branco-azulado, e nem a luz de 4.000K, é a luz de 3.000K, que é a luz amarela. Essa luz é um indutor natural de melatonina, é a luz do pôr do sol, né? É a luz que a gente está replicando a luz do pôr do sol, então ela avisa o nosso cérebro, o nosso corpo, o nosso metabolismo que é a hora de baixar a nossa frequência. Ela avisa que é a hora da gente realmente se recolher, se acalmar e realmente fazer esse processo todo de indução de sono, né?
Então, assim, o ideal é que na casa da gente a gente tenha uma combinação de luz fria, né? Porque são os ambientes de trabalho, escritório, a cozinha, a lavanderia. Você precisa de uma luz um pouco mais clara, uma luz com mais nitidez. Então, que tenha uma reprodução de cor mais fiel, que são as luzes neutras, 4000K. A gente não passa disso, né? Em ambientes residenciais, o ideal é que a gente não tenha além de 4000K. E as luzes de 3000K para os ambientes de quarto, para os ambientes de sala de estar, sala de TV, né? É aquela meia luz. De preferência, essas luzes devem ser indiretas, né? Então, colocar um abajur, colocar uma luminária voltada para a parede, com uma luz quente, que a gente fala, né? Que é uma luz amarela, de 3000K. Então, isso tudo vai ajudar. Então, a hora que começa a cair o dia, é a hora a gente ligar essas pequenas luzes. Então, nada de luz acesa lá em cima, luz branco, azulada. Isso tudo vai garantir que o seu filho não durma, né? E nem você, né? Então, a gente está prejudicando o processo fisiológico aí. Então, é essencial que a gente cuide dessa iluminação, tá? E fazer com que a criança realmente vá se acostumando e entendendo que aquele horário, que aquela luz baixou, que a gente já começa a ficar mais tranquilo, falar mais baixo, colocar músicas calmas e tal, é uma hora que a gente está se preparando para dormir, tá? Existem algumas músicas que são bem indutoras. Eu gosto muito para crianças do Rock Baby. Então, Rock Baby é uma seleção de músicas que tem rock, tem Beatles, tem uma série de músicas feitas como lullabies, ou seja, como músicas de ninar. Então, são pequenos toques de símbolos, de xilofone, metalofone, que vão aí promover um estado de calma na própria casa, né? Então, não é um horário para televisão, não, muito menos para celular. Aquela luz do celular é uma luz branca, uma luz que mata a melatonina, né? Então, a gente tem que tirar esse, não é horário de celular, não é horário de televisão, não é horário de música alta, é horário realmente de calma. Então, esse é um hábito extremamente saudável, não só para as crianças, principalmente para as crianças com autismo, mas para nós também, adultos, né? A gente começa a relaxar. E quanto mais relaxado, melhor vai ser a qualidade do sono. Então, imprescindível que a gente tenha essa regulação de qualidade de luz na nossa residência, nas nossas casas, certo? E você não precisa muito, como eu falei, é uma luminária, um abajur. Ambiente de quarto, gente, ligar a luz, principalmente se for luz de 6000K ou 4000K, é em casos extremos, é lá quando você precisa escolher, ver, procurar alguma coisa. Caso contrário, já separa a roupinha, já deixa em cima da cama, a criança sai do banheiro, sai do chuveiro, tá relaxada, seca essa criança, coloca a roupa, já deixa a musiquinha ligada, deixa o abajurzinho ali com a luz, a meia luz, né? Deita com essa criança. É hora do quê? É hora da gente falar sobre o que aconteceu durante o dia, né? De maneira calma e tranquila, de reforçar as coisas que foram positivas, de ler uma história. É hora de ler história, né? Todo mundo aqui que é um pouco mais velho leu histórias quando era criança. A gente não tinha celular, não tinha TV no quarto, não tinha nada disso. Então, a gente vai ler uma história, a gente vai ler para a criança ou a gente vai ler com a criança. É um momento da gente construir repertório quando está lendo uma história. Então, você começa a falar, quem que é esse? É o porquinho? Ah, mostra para a mamãe, cadê o porquinho? Né? Então, é um horário que a gente tem de interagir com a criança sem interferências, né? Sem eletrônicos, sem barulho, né? E aquele horário é o horário da criança, porta fechada, luz, meia luz, a criança já se acostumou visualmente com aquilo, ela já está calma, a melatonina vai acontecer, né? A gente tem aí, todo mundo hoje praticamente usa melatonina e é incompreensível até certo ponto, né? Então, a gente precisa regular esses hábitos de sono. Isso vai ser fundamental quando a criança tiver
que gerir sua própria vida, né? Ela tendo esses bons hábitos, ela mesma vai conseguir se autorregular, ela vai conseguir se colocar nessa situação. Então, a gente vê crianças que estão bem reguladas pelo sono, elas automaticamente já fazem esse processo, elas já pedem para apagar a luz, elas não querem luz clara durante a noite. Então, você vê que é realmente um hábito, né? A gente fala que nós somos seres altamente adaptáveis. Nós somos pessoas, seres humanos, são tão adaptáveis que se a gente colocar ou impor um tipo de vida, a gente vai se adaptar a ela. Então não é ao contrário, não é o ambiente que impõe a nossa vida, né? Não é a gente que vai construir esses hábitos. Então nós vamos nos adaptar a isso. Então, sair à noite para comer, sair à noite com a criança no shopping, tem tempo para isso. As crianças vão ser adolescentes, eles vão ser grandes. Nós, por enquanto, devemos preservar a criança e construir isso nesse momento. A partir do momento que você construir isso, você vai ter liberdade de sair de vez em quando, no final de semana, esses hábitos já estarão construídos. Essa criança bem alimentada e bem descansada, no dia seguinte ela rende muito. Ela é uma criança que vai aumentar o tempo de mesa, que vai aumentar a qualidade da terapia, do aproveitamento, vai aumentar a qualidade da escola, não vai ter dificuldades para acordar pela manhã, vai acordar disposta, vai acordar feliz, né? Vai passar o tempo na escola ou na terapia feliz, disposta, pronta para aprender. Então, é fundamental que a gente induza a melatonina de forma natural o máximo possível. É claro que vão existir casos extremos aonde a gente não vai conseguir isso, né? Então são crianças que têm desregulação sensorial muito severa, são crianças que têm dificuldade de se organizar, elas vão ter mais dificuldade do sono. Mas eu garanto para vocês que isso vai melhorar. Independente de você ter que fazer o uso da melatonina, se você seguir esses passos, a qualidade do sono, a qualidade do aproveitamento do sono e da instituição da rotina vai melhorar. E você vai conseguir fazer com que a criança durma cedo, que ela durma a noite toda, que ela realmente tenha essa rotina, né, que ela já saiba que é horário de dormir. A gente não vai ter aquele embate da hora de dormir, aquele estresse que muitas mães sofrem porque a criança não quer dormir e a mãe acaba dormindo 1h da manhã com essa criança. Então a mãe fica exausta, a criança fica exausta. Sem contar que esse horário que a criança dorme, se a criança dorme cedo, você pode realizar uma série de atividades. É a sua hora também, né? Você pode assistir alguma coisa na TV que você queira, você pode ir trabalhar, fazer alguma coisa, você pode preparar uma comida, você pode arrumar uma casa, coisas que foram difíceis de fazer com a criança acordada e com a criança, ou mesmo na rotina do dia a dia, de ter que levar, buscar, fazer tarefa, manipular, manejar a criança, enfim. Então é um momento seu também, é um momento seu de relaxamento, é um momento seu sem ter que ficar indo atrás, sem ter que ficar ouvindo gritos, sem ter que ficar ouvindo choro, né? Você também tem esse momento, é um momento seu com seu parceiro, né? Um momento de relaxamento, de trocar uma ideia, de conversar, de passar um tempo junto. Então é fundamental que as crianças sejam tratadas como crianças. A gente tem hoje uma sociedade que se habituou a tratar crianças como adultos, ou seja, crianças vão a todos os lugares, fazem todas as coisas, dormem a hora que querem, acordam a hora que querem. Então, crianças manejam pais todos os dias, né? Crianças estabelecem hábitos dentro da casa, estabelecem rotinas. O contrário deve acontecer. Crianças devem seguir rotinas. Crianças devem seguir hábitos e não criar rotinas e criar hábitos. Quem cria a rotina dentro da casa é o pai e a mãe, e não a criança, né? Quem cria hábitos dentro de uma casa é o pai e a mãe, certo? Então, a gente tem que ser firme nisso. Criança precisa de limites. Criança,
se sente segura quando ela sabe a hora de desempenhar as atividades, quando ela sabe a hora de dormir, de comer, de tomar banho, né? Não gera ansiedade nessa criança. Então, hábitos e rotinas são necessários, são fundamentais, principalmente para pessoas com autismo. O que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala em hábitos para pessoas com autismo e rotinas é na rigidez, né? Então, a gente deve se desfazer da rigidez dessas atividades. Então, hoje é assim, amanhã é assim, mas no final de semana não é. Então, a gente tem que dosar isso de maneira que a gente não se torne escravo dessa rotina também, né? Então, quando a gente precisar sair, a gente vai sair. Quando você precisar dormir no carro, você vai dormir no carro. Então, às vezes, a gente realmente tem que quebrar propositalmente essa rotina. Então, isso são coisas que a gente vai fazer diariamente. Claro que diariamente nós precisamos ter rotina, porque a gente tem que acordar, a gente tem que trabalhar, a gente tem horário para tudo durante a semana. Mas durante o final de semana, flexibilizar isso para que a criança entenda que existem outras coisas, outras maneiras de também fazer essas atividades. Então, quebrar essa rotina também é fundamental, né? Para a gente generalizar essa flexibilidade. Mas isso é mais fácil do que instaurar a própria rotina, né? Então, num primeiro momento, a gente precisa se dedicar a instaurar essa rotina. Então, fazer com que esses hábitos sejam corriqueiros, sejam frequentes e assim, todo dia eu fazer do mesmo jeito ou muito semelhante a isso. O que eu posso usar para quebrar isso? Eu como, depois eu tomo banho, aí eu vou dormir. No outro dia eu posso mudar isso, eu posso tomar banho, comer e dormir. No outro dia eu posso mudar um pouquinho ainda, eu posso ler história, tomar banho e dormir. No outro dia, né, eu vou flexibilizando, mas a rotina é a mesma. Os itens são os mesmos, né? Os processos são os mesmos, a sequência pode mudar um pouquinho, justamente para a gente instaurar essa flexibilidade. Então, um dia eu vou caminhar, no outro dia a gente vai andar com o cachorro, no outro dia a gente vai dançar, no outro dia, mas sempre é uma atividade física, então tem essa preparação, né? À noite, alimentação leve, né? Então, o que a gente procura à noite? Então, para crianças que se alimentam de maneira adequada, então vamos comer um omelete, come um arroz com ovo, come um pouquinho de massa, né? Coisas que sejam calóricas, que possam repor essa energia do dia todo, que tenham proteína, então são refeições, mas são refeições menores. A gente pode evitar aí as carnes no período da noite, as frituras, né? Que são comidas mais pesadas, que vão demorar mais tempo para serem digeridas, certo? Que podem levar a interrupções do sono. Então, evitar um excesso de líquidos, da ingestão de líquidos, né? Nesse período, para que a criança não acorde frequentemente para fazer xixi durante a noite. Então, faz xixi antes de dormir, faz xixi quando acorda, começa a regular essa questão do xixi, né? Do tempo de banheiro. Então, tudo isso, fralda, crianças que usam fralda. Então, coloca uma fralda noturna, uma fralda maior, para que você não tenha que acordar a criança para trocar. Então, tudo isso são coisas que a gente vai ter que observar, né? Vai ter que observar para que a criança melhore esses comportamentos. Tá joia? Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.